Boa noite, a paz do Senhor. No programa dessa noite, iremos conversar com a pastora e escritora Agatha Hipp e também com seu esposo Brian Hipp. Ela estará conversando com a gente a respeito do seu novo livro, A Voz do Povo e a Voz de Deus. Como Jesus contradiz ou confirma a sabedoria popular. Você conhece os ditos populares, mas hoje nós vamos conhecer melhor os ditos populares visto na ótica de Deus, visto como Jesus diz, confirma ou não esses ditos populares. Fique com a gente, fique conosco no programa de hoje, você será abençoado. Estamos iniciando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você a compartilhar o link desse programa com sua rede de contatos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus e do amor de Deus e suas vidas possam ser transformadas. Quero te lembrar que nós temos o chat. Você pode conversar com a gente através do chat. O Edivaldo, nosso amigo e irmão do ministério, está aqui acompanhando. Você pode mandar uma pergunta. Se nós conseguirmos, nós colocamos aqui no meio para que a pastora Agatha e o pastor Brian possam responder para a gente. E como disse, hoje está conosco aqui, então, pastora Agatha e pastor Brian. Boa noite, pastora. Boa noite, pastor. Uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa perspectiva de cultura, família, palavra de Deus. Também podemos pensar como isso impacta nossas famílias, a cultura de cada cônjuge e como é que isso então contribui para que a gente possa realmente viver famílias bem desenvolvidas e crescentes. Pastor Brian e pastora Agatha estiveram com a gente aqui recentemente, falando sobre finanças, um programa muito bom, muito instrutivo para aqueles que não puderam acompanhar, que você possa buscar lá na nossa playlist e acompanhar esse programa. Vai ter muita informação importante na área financeira que o pastor Brian trouxe para a gente naquela ocasião, ele e a pastora Agatha. Mas hoje vamos lá, o tema dessa noite é A Voz do Povo e a Voz de Deus. O título é o título do livro. Como Jesus contradiz ou confirma a sabedoria popular. A cultura brasileira é rica em todas as suas manifestações, o que nos confere uma identidade única entre os povos. A sabedoria popular, um conhecimento transmitido por gerações, merece papel de destaque ao buscar oferecer explicações para fatos corriqueiros e complexos do cotidiano. Na Bíblia, também merece destaque a sabedoria, mas não a popular. Aqueles que seguem as Escrituras reconhecem a sabedoria bíblica como fonte inesgotável de conhecimento para lidar com as pressões da vida. E sabemos que, quanto mais o Evangelho estiver encarnado em seu povo, mais se fará presente na sociedade. É nesse diálogo respeitoso entre a sabedoria bíblica e a sabedoria popular que se insere a voz do povo e a voz de Deus. Agatha Hipp analisa 20 ditos populares, à luz das Escrituras, o que faz desse livro uma ferramenta de grande valia para uma discussão saudável sobre fé e cultura, e em quais há concordância, discordância ou eventuais ressalvas é o que você descobrirá nessa obra surpreendente da pastora Agatha. Então, para a gente começar, vamos começar falando um pouquinho, tentando dizer o que é realmente cultura, o que é essa palavra cultura, para a gente entender melhor, para a gente começar a nossa conversa. Então, cultura não é uma coisa natural, ela é ensinada. Todos nós crescemos dentro de uma cultura e ela forma os nossos hábitos, o jeito que a gente fala, e ela sempre responde a alguma necessidade, né? Como a gente se veste, qual é o clima do lugar, quais são os recursos disponíveis. E uma coisa que é muito forte na cultura é que a gente aprende a cultura por imitação. Então, não há muito uma reflexão crítica, né? A gente vai aprendendo a cultura bebezinho e você não questiona, você copia. Então, a cultura, ela é o nosso modo de viver. Ela é essencial, todo mundo tem cultura e a gente precisa, então, começar a perceber como que ela afeta a nossa vida, a nossa família
e a nossa caminhada cristã também. Num país tão grande como o nosso, né, o Brasil, as diferenças culturais são bem distintas, né? A gente percebe traços de diferença entre o sul e o norte, o nordeste, né? É verdade que isso é bem dessa forma, né? A gente até diz que o Brasil é um país com dimensões continentais, um único país. E a gente tem, né, 5 regiões estabelecidas pelo IBGE, mas até dentro delas, né, eu sou carioca e vim morar em São Paulo, que é um estado vizinho, e a gente já identifica inúmeras diferenças no próprio sotaque, palavras que têm até interpretações diferentes, né? Hábitos de alimentação. Imagina, né? A gente tem população ribeirinha, população sertaneja, tem o gaúcho. Então, o Brasil realmente é rico na diversidade cultural. É muito legal e muito interessante a gente conviver com pessoas de culturas diferentes, né? A gente aprende coisas que, de repente, a gente não faz ideia de palavras, como você disse, né? E de forma de tratar uma situação ou outra, né? Até comidas, né? Comidas também entram na questão cultural. Mas então, pastora, a senhora poderia explicar a proposta do livro da senhora, A Voz do Povo e a Voz de Deus? É um convite. Eu já expliquei em alguns locais que, na verdade, esse livro surgiu como uma compilação de diversas pregações esporádicas que eu fiz na nossa igreja local, na Igreja do Nazareno, em Atibaia. E era uma série até que eu chamei de Assim Como Jesus, que a gente convidava a igreja para dialogar sobre alguns temas da vida de Jesus e o que a sabedoria popular falava sobre isso, né? Então, a minha ideia com o livro é esse convite para que a gente possa olhar criticamente para a cultura, que não é um hábito natural, e que a gente possa confrontar se a nossa cultura nos ensina algo que agrada a Deus ou algo que ofende a Deus. E eu acredito que toda cultura, a gente também precisa identificá-los. Então, a nossa primeira identidade deve ser a cristã. E se a nossa cultura compromete a nossa identidade cristã, nós precisamos confrontar essa cultura e viver diferente, né? Pastora, de onde surgiu a ideia de confrontar ditados populares com verdades bíblicas? Eu entendo assim que a sabedoria popular tem seu valor, porque ela está lidando com a realidade, né? Os ditos populares, eles refletem alguma tradição, algum comportamento real. Então, Jesus convida a gente para viver uma vida de verdade. Então, os ditos populares são uma das formas, né, de expressão cultural, e eu acho que vale a pena ouvi-los, pensar sobre eles e saber o que Jesus diria, o que Jesus faria em relação a cada um deles. Os ditos populares, né, que a gente conhece, os ditos populares, né, ou provérbios populares também, né, eles têm muitos ensinamentos, né, e é isso que a senhora está dizendo, que a gente poder observar aqueles que realmente podem nos trazer uma questão moral de edificação, ou então aquilo que venha nos afastar dos nossos princípios e identidades como cristã. Isso é fácil de identificar esse tipo de provérbio, de dito popular, ou isso às vezes a gente está tão envolvido na nossa cultura que a gente acaba agindo ou fazendo ou falando esses ditos populares como se aquilo fosse natural. A gente acaba sendo enganado, entre aspas. Eu acho que a gente corre muito esse risco de achar que não tem problema, porque é assim mesmo, né? Todo mundo faz assim, na nossa cultura é assim. Então, é um risco que a gente corre quando o comportamento é muito comum. E daí ele não parece tão prejudicial, porque é assim como a maioria se comporta. Quem nunca ouviu na igreja, né? Mesmo a gente trazendo o ensinamento bíblico, a gente fala, mas ninguém faz assim. Fala, então, mesmo ninguém fazendo assim, é isso que Jesus ensina, né? Então, a gente corre esse risco, porque quando a coisa é muito comum, parece que ela não ofende tanto. Você já viu tanto aquilo que você se acostuma com aquele comportamento. Por isso que é importante essa chamada, esse desafio para parar e refletir. Peraí, é comum, mas não está certo, não é bom. Então precisa mudar. Uma pergunta mais profunda um pouquinho ainda, tá? É comum para a gente, que é uma geração um pouquinho mais... Tem uma nossa geração dos nossos filhos um pouquinho mais novos aqui, né? Para a gente consegue identificar e lidar um pouco melhor, mas os nossos filhos sofrem umas pressões um pouco maiores que nós, né? E a gente tem que estar muito atento para que eles não se envolvam e não se misturem a essa cultura
cultura popular aqui e venham agir de forma errada também. A gente tem que estar muito atento como pais nesse ponto. E eu acho até muito legal essa conversa nesse programa, nesse ministério de família, de casais, porque a família é o primeiro local de socialização. É a família que ensina primeiro o que é a cultura. Só que depois de um tempo, esses filhos vão para o mundo. E daí eles sofrem outras influências. E a socialização, o ensino cultural vai começar a vir de fora também. Então, são os vizinhos, são os amigos da escola. Então, dependendo do ambiente que os filhos estão, outras influências culturais vão chegar. E daí é o momento da família continuar se posicionando sobre a sua cultura. E não se deixar diluir pelas influências externas. Mas a gente lida com isso o tempo todo, né? Que filho que nunca falou, mas todo mundo tem, todo mundo faz, né? E que pai e mãe que nunca disse, mas você não é todo mundo. Que é um ensinamento familiar para dizer, a gente tem valores, né? E então a família é o principal agente de socialização a princípio, mas o mundo vai chegar forte. E daí a família tem que permanecer firme também, né? Não desistir desse processo de formação. A gente tem no curso que a gente fala de educação de filhos, a maneira de Deus, vocês devem conhecer, né? Que tem uma lição que fala da identidade familiar, que os pais têm que realmente criar uma identidade na família para que os filhos possam estar muito cientes de como a identidade, quais são os princípios, quais são os valores, né? O que pode, o que não pode, até as questões culturais, né? Então, é importante que os pais realmente inculquem isso nos filhos. Ter essa identidade familiar é algo muito importante. Hoje, como você falou, né, a Fernanda, minha esposa, não está, eu trouxe a minha filha aqui, para que ela possa entender um pouco e já ir também se ambientando com esse trabalho, com essa situação, né, e que ela possa entender, né, que tem que ter uma questão da vida seguida com princípios bíblicos e cristãos e repassar isso de geração para geração. Como a pastor Bryce também pode nos ajudar aqui agora. Eu vou perguntar aqui para o senhor, né? A pastora vai dar uma chance para o senhor aí. Como a nossa cultura se manifesta na nossa vida prática? Interfere na família e nos casamentos? Com certeza, né? Tem a influência de diversas áreas. A última vez que a gente veio, o tópico era finanças. Então, nessa questão financeira, tem muita pressão social, né? Quer falar um pouco da questão financeira, como a família é pressionada? Aí tem o aspecto cultural, né? Que todo mundo tem, né? Por que eu não posso ter? Aí entra na questão financeira, né, pastor? Sim, o que eu acho que a cultura, o que a gente acaba percebendo é que existe também, dentro da família, a influência de, quando a gente pensa em gerações, a cultura que está sendo adotada de outros lugares, né? Então, a influência de no Brasil, nós ainda sofremos muito uma pressão de uma cultura norte-americana sobre a juventude. Então, o que vem de lá, normalmente chega alguns anos depois aqui e isso acaba influenciando, né, também sobre nós. E com isso vem uma pressão econômica nesse sentido também, né? E o que vale, né? Então, o que estamos ouvindo fora de casa é o valor disso vale a pena gastar, né? O custo disso vale a pena. E aí quem está dentro da casa está olhando aqui, olhando nós temos outros valores. E a decisão financeira de onde nós gastamos o dinheiro fala sobre a nossa cultura. Fala sobre aqueles valores que nós definimos. Então, eu acho que como pais a gente tem que perceber que algumas vezes nós estamos passando valores num discurso para os filhos, mas os filhos também estão olhando para entender a cultura da família, como o dinheiro está sendo gasto. Porque o dinheiro diz muito sobre qual realmente é a nossa cultura e não somente o discurso de uma cultura que nós temos dentro da casa. E dentro da proposta do livro a gente vai abordar, dentro dos ditos populares, a gente vai começar a falar de alguns aqui, a gente vai abordar como Jesus reagiria a esses ditos, né, nas questões culturais. Como que a gente pode trabalhar dessa forma, visto do ponto de vista cristão aqui, que é a sua proposta, pastora. Vamos lá então. Tem aqui, vamos ver alguns ditados populares. Pimenta nos olhos dos outros é refresco.
Esse é dito do primeiro capítulo, esse é o dito do primeiro capítulo. Que explicação a senhora faz sobre ele? Esse primeiro capítulo, eu fiz questão que ele fosse o primeiro. O título é Colocar-se no lugar do outro, né? E eu trabalho a ideia que um certo nível de autopreservação e de cuidado pessoal é essencial. Você tem que cuidar de você, você tem que se preocupar com você. Mas quando isso é extremo, isso é negativo para a sociedade como um todo, né? Então, esse ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco, ele mostra que a gente tem a tendência de achar que o problema do outro não é tão grave assim, né? Então, quando alguém conta um problema, aí você fala, mas dava para fazer isso, resolver isso. Mas quando é o seu problema, é um negócio muito grave, né? Então, nesse dito popular, falta um pouco de empatia. Você não sente arder a pimenta, né? E eu acredito que Jesus, ele era o maior exemplo de empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Mas é interessante em família, porque o Brian, ele é bem sincero sobre empatia não ser uma característica muito forte dele. E daí a gente já teve algumas conversas sobre esse ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Como é que você lida com isso, Brian? Como eu lido com isso, eu levo a Agatha comigo. Porque o que acontece muitas vezes e não é por uma questão de maldade, mas é realmente não ter aquela capacidade de perceber exatamente o que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Então, eu gosto de contar bastante piada, talvez nem sempre pareça, mas assim, eu tô sempre... eu sou aquele que, pegar outro ditado, né? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então, e a Agatha algumas vezes tem que chegar junto e falar, Brian, não é o momento, essa pessoa está aqui, dá para perceber que ela está triste, ou tá num momento difícil, né? E isso me ajuda, por quê? Nunca é minha intenção maltratar a pessoa, ou não ser sensível, eu só não tenho essa sensibilidade. E uma vez que ela me traz isso à tona, me ajuda, porque daí eu sei como agir, eu sei como acolher, como cuidar. Mas não seria tão natural para mim, né, olhar e perceber a pimenta no olho da pessoa nesse momento, né? E como a Agatha disse, eu quero ser essa pessoa, por quê? Porque Cristo é aquele que se colocou no nosso lugar. Ele abriu mão de ser Deus para viver entre nós. E a palavra de Deus nos diz que ele sofreu todas as coisas que nós sofremos, mas sem pecar, né? Então, eu acho que tem um papel que nós, como cristãos, e não poder olhar e falar assim, pimenta no olho do outro é refresco. Eu acho que não é isso que Cristo nos ensinaria. Não, e eu vejo assim, como família, a gente precisa se ajudar nesses momentos também, né? Então, muitas vezes eu falo para ele, olha, aquela pessoa não está bem. Eu até... quando tem situações assim que a gente acompanha famílias, eu sei que a mulher não está bem, eu acompanho a mulher, eu ligo, eu visito, eu aconselho. E daí eu falo para ele, liga para o marido, né? Fala lá. Então ele se aproxima, mas não é uma coisa que ele percebe com facilidade. Então, eu acho que no casamento é muito importante essa percepção do que cada um é capaz de identificar e se somar. E como famílias cristãs, ninguém vai ser completo e perfeito, mas tem que ver o que falta no outro e a gente se soma, né? Então, eu vejo isso. Muitas vezes eu tenho que falar para ele, aquela pessoa não está bem, mas depois que ele percebe, ele se importa da pimenta arder no olho do outro, né? E a gente tem que fazer esse exercício de realmente... se esforçar, não que a gente tem que viver sofrendo, mas é realmente ter compaixão, se importar e se colocar no lugar do outro. Então, o ensinamento cristão contradiz essa sabedoria popular. Mas o fato de contradizer não quer dizer assim, não, então a gente não pode falar esse ditado. Não, a gente tem que pensar que esse ditado existe porque esse é um comportamento real na nossa cultura. Então, nós precisamos transformar essa perspectiva. A pimenta no olho do outro arde, não é um refresco. E eu preciso me importar, né?
Isso é bem real, é bem verdadeiro, né? Uma grande maioria das pessoas, elas não se importam realmente com o outro, elas sempre se importam no seu eu, né? No seu ego, e acaba não tendo no coração uma visão outrocêntrica, né? Pensando no outro, centrado no outro, sempre centrado nela mesmo, né? Sempre uma pessoa que visa tudo para ela. E realmente isso é real e verdadeiro, mas o ensino cristão o ensino de Cristo é como a senhora disse, né? É que nós devemos nos importar com as pessoas, sentir as dores das pessoas, ajudar, acolher, orientar. E é bem verdade, né? Eu também sou um pouco como o Braia, tá? Se a Fernanda às vezes não... A Ingrid tá aqui. Se a Fernanda às vezes não me chama atenção, não fala, não dá umas orientações, eu acabo às vezes também... Não é que eu não me importo, né? É que às vezes eu não consigo enxergar com tanta facilidade, que eu acho que são características dos indivíduos também enxergar. E a importância no caso do relacionamento do casal, de um poder completar o outro nisso é fundamental também, né? Vamos lá, Ingrid, agora você vai fazer uma pergunta para a pastora, hein? O que a senhora fala no capítulo Quem tudo quer, nada tem? Esse é interessante. Já ouviram esse ditado? Quem tudo quer, nada tem. E eu coloquei num capítulo que tem como título Uma Vida Simples, né? Receba a vida simples e entregue tudo. E a gente às vezes complica muito a caminhada. E essa coisa, quem tudo quer, nada tem, até é um estímulo da nossa sociedade. Parece que a gente acaba voltando a isso, mas... existe esse estímulo à insatisfação para que a gente sempre queira algo mais, consumir mais. Então, quando é o suficiente? Quando você fica satisfeito, né? E Jesus, ele mostrou um caminho mais simples, um caminho mais leve, né? Onde ele é suficiente. Eu até uso muito essa expressão, que a gente precisa ser preenchido por Deus, pela graça de Deus, a presença de Deus, e todo o resto vai ser bônus. A gente não depende do extra. Deus pode escolher nos abençoar com alguma outra coisa, com algum relacionamento, mas o essencial é caminhar com Cristo. Então, querer tudo gera uma vida de constante insatisfação. E você acaba ficando com nada, porque nada preenche, né? Então, é outro confronto cultural. E a gente está nessa roda, né? Que... nós somos constantemente estimulados a querer mais. E a gente precisa entender que a graça basta, que Jesus é suficiente, que a vida não precisa ser muito complicada. Vou fazer um comentário que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão, que quando nós olhamos para as Escrituras, vemos 3, vamos dizer, níveis de que o que ter é para fazer nas nossas vidas. A primeira delas é nós precisamos ter para ter a provisão, né, para a gente poder sobreviver. Segundo nível seria nós precisamos ter para estarmos contentes, o contentamento. E aí o terceiro nível seria para satisfação. Agora, o que a sociedade acaba fazendo? Invertendo. Ela quer colocar a satisfação antes do contentamento. Então, a busca eu preciso me satisfazer, me satisfazer, me satisfazer, me satisfazer. E se a busca é por satisfação, você nunca encontra contentamento. Mas se você entender primeiro o que eu tenho me traz contentamento, o que vier a mais traz satisfação. Então, manter essa ordem é muito importante. Se a satisfação for nossa busca, é outra forma de dizer esse ditado. Nunca teremos contentamento. Mas se o contentamento for a nossa busca, vamos experimentar a satisfação na vida. Dentro do ambiente familiar, a gente pode analisar num outro aspecto também, né? Às vezes, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, no caso, que é uma situação um pouco mais delicada até, eles buscam desenfreadamente querer ter, para a busca de realização ou de felicidade, ou falar, eu vou ter para o meu filho, para não faltar para o meu filho, até às vezes a intenção do coração seja boa, né? Então, eles acabam dedicando a sua vida para querer ter. E às vezes acaba perdendo algo importante. Às vezes perde a família, ou perde o filho, ou perde relacionamentos de amizade, não sei, ele acaba tendo uma consequência disso. Isso também ele é um retrato desse provérbio, desse dito popular também.
Funciona dessa forma, pastora. E tem, né, o texto bíblico que diz assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, às vezes, a pessoa está buscando tantas conquistas no mundo e está se perdendo. E perdendo quem ama. Né? Às vezes, a gente tem até esse discurso, não, minha família é minha prioridade. Mas mostra o seu comportamento. Quanto tempo você passa com a sua família? Quanto tempo você investe ouvindo, conhecendo, desfrutando da vida, né? Então, às vezes o discurso não bate com a prática. E às vezes a pessoa nem percebe. Isso. Então, até por isso, assim, esse livro é um convite a essa reflexão. Porque a gente vive no automático na cultura. E até tudo bem num certo nível. A gente não precisa questionar tudo na cultura. Por que eu uso talheres? Por que eu escovo o dente? Por que eu tomo banho? Né? Querer saber a explicação de tudo, aí a gente enlouquece. Mas a gente precisa parar alguns momentos e dizer, peraí, por que está todo mundo fazendo isso? Faz sentido? É bíblico? Acrescenta? Né? Isso está trazendo vida? Isso está nos matando? A gente precisa ter esses momentos para parar, questionar, recalibrar, buscar na palavra. Então, é uma missão, em primeiro lugar, da família. Né? Só acrescentar aí, o que eu acho interessante no livro é que cada capítulo termina com uma oração e depois algumas perguntas, que então ajuda a fazer essa reflexão. Que a gente lê, vê o ditado, faz a análise e depois tem uma oportunidade de fazer uma oração e também a responder umas perguntas para ajudar nesse processo. Porque no automático, nós simplesmente recebemos a informação e tocamos a vida adiante. E isso permite que a gente pense e veja, é verdade ou não é verdade isso, né? Tem que ler com calma, prestando atenção, isso. Marcando. E eu tenho dito, é um livro de fácil leitura. Você consegue ler rapidinho, mas não cumpre o objetivo. Né? O meu conselho é ler um capítulo, parar, pensar, tentar lembrar do seu próprio comportamento, responder as perguntas, depois caminha mais um capítulo, para que haja realmente essa oportunidade de transformação. Né? A senhora comentou algo interessante, né? Nesse ponto que a senhora comentou, de que às vezes as pessoas fazem isso no automático, né? Elas não percebem que estão agindo, querendo ter as coisas de forma automática, sem perceber que está trazendo consequências desagradáveis para si própria, né? E muitas vezes para os seus filhos, porque é algo que está culturalmente assim, né? Eu vou buscar, eu quero ter, eu vou ter, né? E o pastor Silas já comentou uma vez ou duas vezes em alguma pregação que a gente já ouviu, que às vezes você luta tanto para ter algo lá, não, porque eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero uma chácara, você trabalha, sacrifica a sua vida às vezes, né, a sua família para aquele objetivo, aí você consegue. Conquistou, acabou a graça. Aí você vai atrás de um outro objetivo, porque aquilo lá já não tem mais serventia, não sacia o coração, né? Aí você continua numa algo desenfreado, porque o coração está vazio. Porque aí falta o preenchimento de Deus. Cristo, não é verdade? Exatamente. Bom, vamos lá então. Mais um aqui, pastora. Quem não se comunica, se trumbica. Do capítulo 6. Muitos problemas no nosso relacionamento com as pessoas acontecem por falhas na comunicação. Nesse sentido, qual a importância da comunicação na nossa vida? Esse capítulo eu coloco como título Buscar o Diálogo. E é muito importante, né? Comunicação é essencial para que haja entendimento. E em família, como a gente precisa da comunicação, especialmente adolescentes, filhos mais jovens, quantas vezes não falam assim, ninguém me entende nessa casa, né? Ninguém me escuta. E por que existe essa fala? Porque está tendo alguma falha na comunicação, né? Então, eu faço uma diferenciação entre discurso e diálogo, porque Jesus sempre esteve aberto ao diálogo, mas às vezes a gente prefere o discurso. E a gente diz, não, vamos conversar, mas na verdade eu só quero falar. Né? Então, comunicação é muito importante. É um exercício constante, né? Eu acho que eu me esforço para me comunicar bem, mas às vezes não consigo. Eu consigo lembrar uma vez, no início do nosso casamento,
que o Brian, ele foi um dos primeiros amigos a se casar, né? Os amigos dele estavam noivos, mas se casaram depois da gente. E um dia ele falou para mim, eu posso ir ao cinema com os meus amigos? E eu falei, claro, né? Eu queria ser aquela esposa, né? Super legal e tal. E daí ele foi. Fiquei em casa chorando. Como que ele me larga e vai ao cinema? Ele voltou e falou, o que aconteceu? Eu falei, você foi ao cinema? Ele, mas eu te perguntei. Eu falei, mas eu não queria que você fosse. Ele falou, mas você disse que eu podia ir. Aí eu até brinco que Porque eu achava... não falou, né? Ele falou, mas você... Aí eu descobri, assim, que ele não tinha bola de cristal, né? E que eu precisava ser um pouco mais clara, né? E às vezes a gente tem isso, de querer parecer boazinha também, né? E falar uma coisa, mas esperar que o outro faça outra. Então isso complica, né? O que você acha, Brian, de comunicação? Não, eu concordo e eu acho que a gente está vivendo num momento que um dos grandes desafios da polarização que a gente vive dentro de casa, entre familiares e na nossa sociedade é porque há um desejo muito mais de discurso do que diálogo. E usamos as redes sociais para isso, né? Então, muito do que a gente faz na rede social é dar a nossa opinião. E quando alguém vai lá e responde algo que a gente escreveu, nós algumas vezes excluímos a pessoa, né? Porque não queremos dialogar sobre aquilo. Queríamos uma plataforma para conversar, né? E é interessante a gente perceber que Deus nos chama para um diálogo, tá? E no livro fala sobre isso, que a única pessoa que poderia dar um discurso com todo direito e falar assim, vai ser assim, é o próprio Deus. Ele fala, eu sou o Criador. Mas ele nos chama para um diálogo. Ele nos chama para aprender a orar, a buscar ele, a conversar. Ele anda no jardim e ele pergunta, onde vocês estão? Né? Ele sabe onde a gente está, ele sabe a nossa condição, mas ele quer que a gente fale com ele, se comunique, né? E eu creio que se nós queremos, dentro da casa, valorizar o outro, precisamos aprender a dialogar. Porque de discurso, todo mundo está muito bem, já refinado, né? E se como cristãos nós queremos ter impacto na sociedade, nós precisamos aprender a dialogar. E grande parte de dialogar é aprender a escutar. Tá? Então, porque o diálogo, essa é a principal diferença para um discurso. O diálogo envolve escutar. E escutar não somente esperando a pessoa terminar, né? Porque todos nós já fizemos isso, já sei o que eu vou responder. E não está nem escutando, na verdade, mais. Está quieto, mas não está escutando. Né? Está se armando. Está se armando. E como é bom quando a gente aprende que isso não traz proveito para o relacionamento. Então, eu acho que isso é muito importante, a comunicação. E quantas vezes, né, no casamento a gente percebe algumas vezes que nós não estamos dialogando. E algumas vezes é até mais fácil, deixa a pessoa fazer o discurso, depois eu vou e faço o que eu quero. Só que isso vai corroendo o relacionamento, né? Vai minando o relacionamento, na verdade. E apesar de ser, né, um ditado popular, não muito polido, eu acredito que esse é um ditado que traz uma sabedoria que confirma na Bíblia, porque a Bíblia valoriza a comunicação. E até assim, eu estou fazendo uma análise cultural de discurso porque eu sou mais da palavra. A cultura também se manifesta na música, na arte, né, na pintura, na dança, mas não são áreas que eu domino. Então, eu fico na palavra. E eu amo palavras. Na nossa casa, em várias paredes, a gente tem versículos bíblicos, porque eu gosto da comunicação oral. E logo na nossa sala, assim que você entra, tem um versículo que diz, estejam sempre prontos para ouvir. Sejam tardios no falar e tardios no irar. Porque é uma palavra que eu preciso sempre. Porque eu também tenho a tendência de querer falar mais do que ouvir. Mas a Bíblia, Jesus nos ensina que ouvir é muito importante. E o diálogo envolve isso, né? Pronto para ouvir, tardio no falar. Não é que eu não posso falar, mas eu tenho que estar mais aberta a ouvir do que falar, para que haja realmente uma comunicação, que haja crescimento, que haja troca. E na família, todo mundo precisa se sentir ouvido, compreendido e também com um coração aberto para receber, né?
o diálogo dentro do lar, a comunicação dentro do lar, ele realmente é fundamental. A gente conversa isso nos nossos treinamentos, nos nossos cursos com as pessoas, seja um curso de casais, para filhos, de homens, mulheres, né? A comunicação, ela realmente é fundamental na vida das pessoas. Eu me comunico bem com a minha filha adolescente, né? E tem a outra adolescente que está ali. Eu me comunico bem com elas, mas tem momentos que elas abrem o coração de verdade para poder deixar sair algo que está lá dentro, né? Então, nós como pais também temos que entender quando elas estão dispostas a falar com a gente. E como você falou há pouco, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Se um não quer, o marido não quer, ou a esposa não quer, é importante que se fale, seja claro, seja objetivo, né? Que as coisas sejam tratadas de forma clara na comunicação, porque senão vai ter conflito, né? Vai ter conflito, por quê? Você não fez o que eu queria, mas você não falou o que eu queria, então como que vai fazer, né? Então, realmente, esse ditado, como a senhora disse, confirma na palavra de Deus. Então, esse é... Comentar? Não. É isso mesmo. Falar é fácil, difícil é fazer. Do capítulo 10. Esse faz parte da vida de muita gente e das discussões de muitos casais. O que você diria sobre isso? Esse está no capítulo que eu dei como título Amar de Verdade. E eu até chego a citar a questão das linguagens de amor, que a gente costuma trabalhar também em cursos de casais, porque quando a gente ama, a gente se interessa em fazer pelo outro algo que vai fazer com que aquela pessoa se sinta amada, né? Então, a gente sabe que pessoas têm diferentes linguagens de amor, então a nossa tendência natural é expressar amor para o outro da forma que a gente se sente amado, mas às vezes não é a forma que a pessoa se sente amada. Então, a gente precisa se conhecer, se comunicar para saber o que realmente vai fazer com que o outro se sinta amado. Mas eu até menciono nesse capítulo, eu fico pensando na vida de Pedro, por exemplo, que quando Jesus anunciou que ele ia morrer, sofrer, ele fala, não vou deixar, né? E Jesus até dá uma palavra dura para ele, repreende, como se fosse realmente a voz do maligno, querendo impedir o projeto de Deus. E a gente vê mais tarde Pedro negando Jesus. E daí a gente diz, como Pedro fez isso, né? Negou Jesus. Ele não amava Jesus. Foi um momento de fraqueza, né? Um momento de medo da parte dele e que ele não cumpriu com esse compromisso que ele fez. E muitas vezes a gente julga a pessoa pelo pior momento, né? Esse foi o pior momento de Pedro. Mas a vida de Pedro não se resumia a esse momento de fraqueza. Então, o que é amar de verdade? Falar é fácil. Eu te amo. Quantas vezes essa palavra, né, essa expressão é dita? Amor é muito verbalizado, mas o que é viver o amor? E a gente vive numa cultura de bastante discurso, né? Vem completar isso. O Brasil tem uma Constituição bem grossinha, a gente escreve leis maravilhosas, mas como é a prática? A gente até brinca, né, que às vezes você fala para alguém, não, mas isso é lei, o povo ri, né? Isso é lei. E eu morei nos Estados Unidos uma época e eu lembro de ouvir muitas pessoas dizerem, não, mas está na Constituição. E é um outro peso. A lei lá é quase a Bíblia, não, está na Constituição. E a gente não tem na cultura brasileira esse respeito tão grande à lei e tem razões para isso, porque a gente vê muito discurso, mas e na prática? Né? A lei é obedecida, é respeitada. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ver isso também, na nossa prática religiosa. As pessoas estão cansadas de discurso. Não adianta dizer, Deus é amor. Tá, Deus é amor. E como você ama? Né? Deus valoriza a família. Tá, e como você está cuidando da sua família? Não, você precisa se sacrificar pelo outro. Quando isso aconteceu? Então, esse ditado, falar é fácil, difícil é fazer, não sei se eu posso dizer assim, que ele confirma a sabedoria bíblica, mas ele está dizendo, presta atenção no que você fala, né? Porque só falar não é suficiente. Você precisa testemunhar. E em família também isso acontece. Não adianta falar para o filho,
Eu lembro uma época que eu me incomodava que uma das nossas filhas era muito agitada na mesa. Toda hora levantava, saía. Eu fui falar isso com a pediatra. Falei, ela não sossega na mesa, a gente senta para comer, ela levanta, não sei o quê. Aí a pediatra me perguntou, e você? Você levanta da mesa durante o jantar? Aí eu comecei a pensar, umas 10 vezes. Né? Então você quer um comportamento do outro que você não tem. Ah, larga esse celular, menino. E a mãe não larga o celular. Ah, você precisa comer verdura. E a mãe não come verdura? Então, assim, falar é fácil. O que a gente quer ensinar? Os filhos observam, né? O próprio casal. A gente se conhece muito bem. Não adianta só o discurso. Então, a gente precisa viver uma vida de verdade. E a nossa principal mensagem é o amor. Amamos de verdade? Não, eu amo a minha família. E como eu demonstro isso? Não, eu amo o meu marido. Como eu demonstro isso? Eu amo o próximo. Eu amo a Deus. Então, o discurso existe, mas não pode ser simplesmente falado, né? Tem que viver. O importante é viver aquilo que você acaba dizendo, né? Então, o seu testemunho, a forma que a gente se relaciona com as pessoas, com Deus, com a família, impacta muito mais do que o que nós falamos. Porque o que falamos, nós podemos dizer muitas coisas, mas se nós não vivemos aquilo que dizemos, é falho, né? É como a senhora acabou de comentar, né? Então, se eu falo para minha filha, não faça isso, mas eu faço, né? Ela vai aprender não com aquilo que eu falei, mas com aquilo que eu estou fazendo, a forma que eu estou agindo. E esse é o ensinamento cultural. A cultura a gente aprende por imitação. A mãe não senta e fala, olha, nós somos brasileiros e nós comemos com garfo e faca. Não, a criança vai vendo, uma hora usa. Olha, nós somos brasileiros, por isso nós falamos português. E porque nós moramos em São Paulo, nosso sotaque é desse jeito. Não. A cultura, ela é imitação. Então, não adianta o pai e a mãe ficar falando e fazendo outra coisa. Uma vez, isso é uma bobeira, mas assim, eu tinha mania de pegar DVD e passar na camiseta para limpar, assim. Aí um dia o nosso filho pequenininho, de fralda ainda, pegou um DVD e passou na barriguinha. E eu falei, o que você está fazendo isso? E fui perceber que era uma coisa que eu fazia. Nunca ensinei para ele, mas ele via, né? E outra coisa também, na nossa igreja, uma época o coral se vestia de preto para cantar, porque a gente não tinha uma beca, né? E todo mundo tinha calça preta, aí a gente fez uma camiseta e cantava. Aí um dia ele estava cantando, pequeno também, e alguém falou assim, olha, você já pode cantar no coral da igreja. Aí ele falou, mas eu não tenho roupa preta. E assim, quem disse para ele que tinha que ter roupa preta para cantar no coral? Mas ele via, né? Então, o nosso comportamento é muito isso, é uma percepção que é imitada. E por isso que muitas vezes você tem que se perguntar, mas por que você está fazendo isso, né? Vai copiando um ao outro, né? Pastor, a gente aqui comentou alguns ditos populares, alguns trechos do livro da senhora, mas tem muito mais. A senhora queria dar uma explanada um pouco sobre o livro, onde as pessoas podem encontrar esse livro, né? Como fazer a leitura realmente desse material. Aproveita para a gente divulgar para as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz, assim, e de verdade, eu tenho orado pelos leitores, o meu desejo é que esse livro seja um instrumento de inspiração às pessoas a quererem viver como Cristo. E ele tem uma estrutura assim, ele começa com uma definição do tema. Então, esse, por exemplo, colocar-se no lugar do outro. Trata-se da capacidade de imaginar-se vivendo as experiências de outra pessoa, compreendendo suas alegrias, mas também suas dores e necessidades. Daí vem o provérbio popular, uma explicação do que geralmente faz com que a gente tenha dificuldade nessa área. Depois vem o que Jesus nos ensina, então traz para a perspectiva bíblica de como esse tema poderia ser tratado. E daí, como o Brian falou, no finzinho tem uma sugestão de oração, que é aquele momento para você parar, falar com Deus, apresentar o seu coração dentro desse tópico, e tem algumas perguntas para refletir. Então, eu vejo assim, que é um livro que pode ser lido no seu particular, na sua busca pessoal. Eu acho que pode ser um livro estudado junto com o casal, marido e mulher podem sentar junto, conversar, fazer a oração junto, se perguntar. Pode ser usado em grupos de comunhão, célula, né, estudos familiares.
até escola bíblica, dependendo da estrutura da igreja. Então, eu incentivo ele a ser usado como estudo, tanto individual como em grupo. E ele foi publicado pela editora Mundo Cristão. Então, através do site da Mundo Cristão, dá para comprar o livro. Outras livrarias, né, online, se você fizer a busca, A Voz do Povo e a Voz de Deus, dá para encontrar. Também dá para comprar o livro diretamente comigo. Eu posso fazer uma dedicatória. Daí a gente pode conversar através do Instagram. Eu tenho Agatha Christian Hip. Aí dá para mandar uma mensagem no direct. Também dá para passar um WhatsApp. E eu posso dar meu número? Pode, claro. É 11, que eu estou em São Paulo. E o número é 985104667. 985104667. Que eu posso fazer uma dedicatória também. Se quiser repetir o Instagram? É Agatha Christian Hip. E o Hip é H-E-A-P. EAP. É um nome em inglês que eu trouxe, né, com o casamento. E é isso. Eu agradeço muito, muito bom a gente poder conversar, refletir, né, trazer Deus para a nossa cultura. A gente precisa disso. Amém. E são um total de 20 capítulos, né? São 20 capítulos com características de Jesus que confrontam a sabedoria popular. E eu gostei quando a senhora disse, né, que eu também li num outro artigo, que disse que o desejo que as pessoas realmente fazendo esse trabalho, lendo esse livro, né, possam se tornar melhores, mais próximos de Cristo, mais semelhante a Cristo, né? Todo o capítulo encerra com uma curta pergunta: vamos ser como Jesus? É um convite. Muito bom. Você que nos acompanhou de casa está vendo, né? Então você tem a opção desse material que você pode adquirir e abençoar a sua vida como pessoa individual, abençoar a sua família, abençoar seus amigos. Se você puder, compre e mande para alguém para que pessoas possam ser abençoadas, né? E trabalhar aquilo que a cultura diz e o que Jesus diz. Como Jesus agiria, como eu devo me comportar em relação àquilo que culturalmente parece normal. É certo, é errado? Qual é o meu ponto de vista e qual é o ponto de vista de Cristo, que é o que vale a pena. E é isso que a pastora nos ensina nesse livro. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Pastora Agatha, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra recebê-los aqui. Pastores Brian, muito obrigado por estar aqui. O pastor Brian, para quem nos acompanha, né? Ele esteve aqui já, o pastor Brian e a pastora Agatha, e também o pastor Stephen Hip, que é o pai dele, né? E a senhora, sua mãe, que eu não me lembro agora o nome, Brenda Hip, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, um privilégio estar aqui, admiro muito o ministério e desejo que Deus continue trabalhando através da vida de vocês para esse cuidado de famílias que é tão importante, né? Então, muito obrigada. Agradeço também a oportunidade e hoje vim acompanhar, mas esse livro também tem sido uma bênção na minha vida, a leitura, e agradeço a gente ter a oportunidade de compartilhar com vocês hoje. É isso aí. E só me esqueci de comentar, a senhora também não comentou, mas tem outro livro que a senhora já publicou também, né, pastora? Se alguém quiser procurar. Livro chamado Conflito de João Brasil. Ele é uma ficção, é uma história, né? Eu falei da outra vez, conta de um menino pobre da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, que é resgatado por um empresário rico, tem a vida transformada, mas mais tarde ele vê esse empresário cometendo um crime e ele entra num dilema se ele deve ou não testemunhar contra esse homem que cuidou dele. Tem muitos aspectos culturais lidando aí, né? A questão da gratidão, mas também a noção de justiça, o que é ético ou não. Eu trabalho um pouco a ideia de violência doméstica, desigualdade social, características do Brasil, né? E não é uma história cristã, mas tem uma ética cristã acompanhando esses relacionamentos, né? Então, também é um livro que leva à reflexão sobre o comportamento cultural brasileiro e eu pretendo escrever outros. Amém. E também queria agradecer hoje a minha filha que está aqui comigo. Veio substituir a mãe dela hoje aqui, o Igor, né? Obrigado, filha, pela sua presença. Sua mãe vai ficar brava porque eu nunca agradeço ela, estou agradecendo você. Mas é isso aí. E você que nos acompanhou, peço que você compartilhe esse programa nas suas redes sociais, com seus amigos, nos seus redes de contato, né?
Mande para que as pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva no canal da igreja, ative o sininho para você receber as notificações de todas as atividades que a igreja proporciona, né? Atividades para crescimento espiritual, atividades para que a sua família seja mais próxima de Deus. Na semana que vem estaremos aqui com um novo programa para abençoar a sua vida e a sua família. E antes de ir, nós gostaríamos de orar para que Deus esteja abençoando a sua casa, o seu lar e a sua vida. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos pela Tua presença em nossas vidas e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja guardando e cuidando de cada família, de cada lar, de cada pessoa que tem nos acompanhado. Que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor esteja presente e que o Senhor esteja sendo o centro da atenção, o centro da vida dessas pessoas. Cuida daqueles que têm passado dificuldade, meu Pai, e que a Tua palavra venha fazer transformação na casa e nos lares onde precisam. Obrigado pela noite de hoje, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.